Já sentiu aquela pontada, aquela reação imediata, quando alguém questiona uma ideia sua, uma decisão sua, ou até mesmo um gosto seu? Parece um ataque pessoal, não é? Como se a pessoa estivesse mirando diretamente em quem você é. Esse sentimento, essa barreira que sobe instantaneamente, é o seu ego entrando em modo de defesa. É uma reação tão rápida, tão visceral, que muitas vezes nem percebemos o que está acontecendo. Achamos que é raiva, indignação, justiça. Mas se olharmos bem de perto, por baixo de todas essas camadas, vamos encontrar outra coisa. Vamos imaginar uma cena. Você está numa reunião de trabalho, apresenta um projeto no qual você se dedicou por semanas. Você está orgulhoso, confiante, e então um colega levanta a mão e diz: eu acho que essa abordagem tem uma falha fundamental. Talvez devêssemos considerar outra direção. O que você sente? Seu coração acelera, o rosto esquenta. A primeira vontade é rebater, listar todos os motivos pelos quais ele está errado e você está certo. Proteger o seu trabalho, a sua inteligência, a sua competência. Esse é o ego em ação. Ele não ouviu uma sugestão, ele ouviu um ataque. Ele não viu uma opinião diferente, ele viu uma ameaça à sua própria identidade, que estava fundida com aquele projeto. O ego é uma construção fascinante da nossa mente. Ele é o nosso senso de eu, a nossa identidade, a história que contamos a nós mesmos sobre quem somos. Ele nos ajuda a navegar no mundo, a ter um senso de continuidade e de valor próprio. O problema não é ter um ego, todos nós temos. O problema começa quando esse ego se torna frágil e superprotetor. Um ego frágil vive em constante estado de alerta, como um guarda de segurança que vê um inimigo em cada sombra. Qualquer crítica, por mais construtiva que seja, é interpretada não como uma informação útil para crescimento, mas como uma ameaça existencial. É como se a crítica ao seu projeto não fosse sobre o projeto, mas sobre você. Se meu projeto tem uma falha, então eu sou falho. Essa é a lógica distorcida que o ego defensivo nos impõe. E por que ele faz isso? Por que essa confusão entre crítica e ameaça? Porque em sua essência, o ego tem uma missão primordial: proteger a nossa autoimagem. Ele quer manter intacta aquela história que contamos sobre nós mesmos. Se a sua história é eu sou competente e inteligente, qualquer coisa que pareça contradizer essa narrativa é um perigo. O ego, então, aciona os seus mecanismos de defesa. Ele pode partir para o ataque, desqualificando quem fez a crítica. Mas o que ele entende disso? Os projetos dele nunca dão certo. Ele pode se fazer de vítima. Ninguém reconhece meu esforço. Estou sempre sendo injustiçado. Ou pode simplesmente se fechar, ignorar o feedback e fingir que nada aconteceu. Em todos esses cenários, o objetivo é o mesmo: neutralizar a ameaça e preservar a autoimagem a qualquer custo. Mas agora vem a grande virada. Aquilo que você identifica como raiva, como orgulho ferido, como indignação, na verdade, é medo. Pense nisso. Não é raiva o que você sente quando seu ego é atacado. É medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de ser exposto como uma fraude. A famosa síndrome do impostor. Medo de ser rejeitado. Medo de cometer falhas. A raiva é apenas a armadura, a camada externa que usamos para esconder essa vulnerabilidade profunda. É muito mais fácil sentir raiva do que admitir o medo. A raiva nos dá uma sensação de poder, de controle. O medo nos faz sentir pequenos e frágeis. Então, o ego, em sua tentativa de nos proteger, escolhe a raiva como escudo. Ele grita, briga, argumenta, mas por dentro ele está tremendo de medo. Medo de que a crítica seja verdadeira. Quando você discute com alguém e se recusa a dar o braço a torcer, mesmo quando uma parte de você sabe que o outro pode ter razão, não é teimosia, é medo. Medo de admitir o erro, porque o seu ego associou errar com ser um fracasso. Quando você se ofende com uma piada inofensiva sobre você, não é sensibilidade excessiva, é medo. Medo de que a piada revele uma insegurança que você tenta tanto esconder. O ego defensivo é um animal assustado, encurralado num canto, mostrando os dentes para parecer perigoso, mas tudo o que ele quer é se sentir seguro. Ele não quer ser ferido. Entender isso é transformador. Da próxima vez que você se sentir atacado, ofendido, com vontade de explodir, pare por um segundo. Respire fundo e pergunte a si mesmo: do que eu estou com medo agora? A resposta pode te surpreender. Talvez seja o medo de parecer incompetente na frente dos seus colegas. Talvez seja o medo de que seu parceiro não te admire mais se você admitir que estava errado. Talvez seja o medo de confrontar uma verdade sobre si mesmo que você tem evitado. Ao nomear o medo,
você tira o poder da raiva. Você desarma o mecanismo de defesa automático do ego. Esse processo de autoanálise não é fácil. Exige coragem para olhar para as nossas partes mais vulneráveis. Mas é o único caminho para o verdadeiro crescimento. Porque aqui está a verdade final e mais importante sobre o ego. O ego não quer aprender. O ego quer sobreviver. Aprender implica em admitir que não sabemos tudo. Implica em estar aberto a novas perspectivas. Em aceitar que podemos estar errados. Implica em mudança, em evolução. E tudo isso é aterrorizante para um ego frágil, pois ameaça a estabilidade da sua identidade construída. A sobrevivência, para o ego, significa manter o status quo, defender o território conhecido, repelir qualquer coisa que possa desestabilizar a imagem que ele tanto se esforça para manter. É por isso que pessoas presas num ciclo de ego defensivo raramente evoluem. Elas repetem os mesmos erros, entram nos mesmos conflitos, porque o mecanismo de defesa as impede de absorver o feedback que poderia levá-las a um novo patamar. Elas vivem numa bolha protetora, mas essa bolha também é uma prisão. Uma prisão que impede a conexão genuína com os outros, que se baseia em vulnerabilidade e honestidade. Uma prisão que impede o desenvolvimento de novas habilidades e a expansão da consciência. O que podemos fazer então? O primeiro passo é a consciência. É começar a reconhecer o ego em ação. É notar aquela tensão no corpo, aquele calor subindo, aquela vontade de rebater. Quando você notar, não se julgue, apenas observe. Olha só, meu ego está se sentindo ameaçado agora. Essa simples observação já cria um espaço entre você e a reação. Nesse espaço, você pode escolher alimentar a raiva e entrar no modo de defesa. Ou pode escolher respirar e investigar o medo por trás dela. O segundo passo é praticar a humildade. Entender que não saber, errar e mudar de ideia não são sinais de fraqueza, mas sim de força. São sinais de uma mente segura o suficiente para ser flexível. A pessoa verdadeiramente confiante não precisa estar certa o tempo todo. Ela está confortável com a incerteza e aberta ao aprendizado. E o terceiro passo é dissociar a sua identidade do seu trabalho, das suas opiniões, das suas realizações. Você não é o seu projeto. Você não é a sua opinião. Você não é o seu erro. Essas são coisas que você faz, pensa ou comete. A sua essência, o seu valor como ser humano, é muito mais profundo e inabalável do que isso. Quando você entende isso, a crítica deixa de ser uma ameaça pessoal e se torna apenas informação. Uma informação que você pode analisar, aceitar, descartar, mas que não tem o poder de definir quem você é. Lembre-se, quando o ego entra em modo de defesa, a reação imediata que sentimos como raiva é na verdade um disfarce para o medo. O medo de não sermos bons o suficiente, de sermos rejeitados, do estarmos errados. E o objetivo do ego não é o crescimento, não é o aprendizado. É a pura e simples sobrevivência da imagem que ele criou. O desafio é transcender essa programação. É escolher a coragem em vez do medo, a abertura em vez da defesa. É assim que saímos da prisão do ego e entramos no caminho da verdadeira liberdade e evolução. Obrigado por assistir e por essa reflexão. Se este vídeo te fez pensar, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.